Dia a todos, diletos discentes, aqui quem vos fala é o professor Éder Souza. Tudo bem com vocês? Desejo a todos, nesse início de segundo semestre, um semestre pleno, primeiro de esperança, saúde, paz, fraternidade para vocês e as famílias de vocês, e que tudo possa ser melhor a partir desse segundo semestre e na nossa vida e na vida de todos, tá certo? Então essa é a nossa mensagem inicial. Nós estamos introduzindo novamente as nossas aulas de ensino à distância e vamos mandar brasa. Estude daí que nós estamos aqui para dar todo o suporte para vocês, tá certo? Vamos nessa. Então, dando continuidade aos nossos estudos, nossa reflexão inicial hoje vai do grande Bruce Lee, grande ator. Ele diz que conhecimento sozinho não vale nada. Temos que aplicar. Querer não basta. Temos que fazer. Então, a ação é o ponto fulcral, é o princípio de tudo, é a força motriz que movimenta a vida. Então, conhecer não vale nada. Querer sozinho também não diz nada. Nós temos que fazer. Então há o ingrediente da ação, que é princípio em toda e qualquer atividade humana. A ação é tudo, é o que desencadeia todo o restante. Então, vamos agir estudando, galera. Vamos nessa. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da literatura exatamente posterior às vanguardas artísticas europeias. Então, nós vimos que as vanguardas artísticas europeias elas funcionaram como grupos de intelectuais, de artistas, de pessoas que queriam promover uma ruptura, uma renovação com a arte então em voga. E isso aqui no Brasil, no mundo inteiro, vai desencadear com movimentos específicos. Aqui no Brasil especificamente vai se cognominar a Semana de Arte Moderna, ou SAM, Semana de Arte Moderna de 1922. Então tudo começa aqui no Brasil com a exposição de Anita Malfatti, que era uma pintora brasileira. Em 1917 ela fez essa exposição. E essa exposição ela gerou muito oba-oba, muito falatório, ela repercutiu muito por conta das inovações oriundas do expressionismo, que nós vimos a escola expressionista nos movimentos de vanguardas, porque trouxe características, trouxe uma ruptura para dentro da arte que até então não se havia falado em terras tupiniquins. Então a exposição de Anita Malfatti em 1917, ela foi o ponto de partida para a criação, vamos dizer assim, sistemática da união dos modernistas em torno do ideário da Semana de Arte Moderna e a partir dela do movimento de renovação consagrado como o modernismo brasileiro. Então nós temos aí a Boba, de Anita Malfatti, são um conjunto de telas. Vocês vão observar essas características do expressionismo como um desligamento total estético com a questão do belo, um questionamento do próprio belo e a questão da presença dos traços expressionistas nas telas. Então observe a conotação que a Anita Malfatti dá também, trazendo isso, essas características expressionistas, mais para o plano brasileiro. Observe que ela procura incorporar paisagens tipicamente brasileiras e até um pouco das cores, dessa difusão das cores nossas, né? Cores vivas, cores primárias. A Estudante, O Homem Amarelo. Então são telas famosas da Anita Malfatti, dessa exposição de 1917, que culminou, né, na defesa dos ideais modernistas a partir da criação da Semana de Arte Moderna. A recepção crítica de Monteiro Lobato. Então, com a exposição de Anita Malfatti, né, tomando conhecimento dessa exposição, alguns intelectuais se posicionaram veementemente contra essa nova arte moderna, entre aspas, e partiram para o ataque.
E os meios de ataque naquela época eram os jornais, porque era a principal fonte principal de conhecimento eram os jornais, por meio do qual você tomava contato com as informações, com as notícias do dia a dia, com aquilo que era relevante para a vida vivenciada nos centros urbanos. E aí o Monteiro Lobato, o grande Monteiro Lobato, escritor pré-modernista, ele teve uma recepção muito ruim e fez uma crítica muito pesada em relação a Anita Malfatti. Senão vamos ver esse que é um texto clássico. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Então observe que logo nessa parte o Monteiro Lobato está descendo a lenha na exposição da Anita Malfatti, dizendo que esses artistas que vêm por esse prisma não são normais, são loucos, né? Vão interpretar a arte ou a natureza à luz de teorias efêmeras. Que teorias efêmeras é essa? As vanguardas, os novos preceitos das vanguardas artísticas europeias, que queria renovar a arte no início do século XX. Então, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, essas escolas rebeldes, essas expressões, é a elas que o Monteiro Lobato está se referindo, às vanguardas, surgidas cá e lá, aí ó, como ele adjetiva, como furúnculos da cultura excessiva. Está descendo a lenha. Embora eles se deem como novos, né, se apresentem como novos, como arte moderna, precursoras de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e a mistificação. Essas considerações são provocadas, e aí no final do artigo ele diz, pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas, ele coloca o adjetivo, no grau superlativo absoluto sintético, no qual se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Aqui aí ele coloca bem taxativamente Picasso, fazendo referência à vanguarda artística europeia do cubismo e companhia. Então, a partir desse artigo, moçada, o que veio a surgir? Um grupo de artistas, intelectuais, ligados ao campo da arte, da literatura, da pintura, da escultura, eles passaram o quê? Essa crítica do Monteiro Lobato contra o surgimento dessa nova renovação da arte, a partir das vanguardas artísticas europeias, que vai culminar no nosso modernismo, na organização da Semana de Arte Moderna. Então, a defesa da Anita Malfatti tornou-se um ponto fundamental para unir esse grupo de intelectuais que defendia essas ideias e que se colocava em oposição a esse grupo, digamos assim, tradicional, né, defensor da arte, cujo Monteiro Lobato era um corifeu. E aí nós temos a visão geral da Semana de Arte Moderna. O que foi essa Semana de Arte Moderna? Foi um conglomerado em que vários artistas realizaram conferências, recitais, discursos, leituras e conceitos a respeito de arte. Quando ocorreu? A semana, na verdade, foi realizada em 3 dias apenas. A gente chama semana, mas 3 dias apenas. 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Observe que há sempre um dia lacunado entre a ocorrência da semana e a próxima ocorrência. Então, 13 tinha eventos, 14 não tinha, 15 tinha eventos, 16 não tinha, 17 tinha. Então, assim, foi uma semana sistematicamente, tudo organizadamente pensado, exatamente esse dia, lacunando os dias em que ocorriam os eventos, exatamente para ver e verificar a repercussão do evento, a repercussão social que estava causando esse evento. Então, por que ocorreu em dias separados? Exatamente essa a explicação. Os idealizadores da semana queriam ver qual seria a reação, a repercussão que a imprensa daria ao movimento. Por isso, eles lacunaram entre eventos e a ocorrência de que nada aconteceria naquele dia para verificar a temperatura, para verificar como se fosse um termômetro de como as pessoas estavam recepcionando a semana, os eventos que elas assistiam.
Como foi recebida pelo público? Os jornais dos dias 14, 16 e 18 de fevereiro refletiam nos textos dedicados aos eventos da semana a incompreensão e o escândalo sentido pelo público que compareceu ao Teatro Municipal de São Paulo. 13 de fevereiro de 22, o que aconteceu? Nós tivemos o Graça Aranha, com a conferência cujo título é A Emoção Estética na Arte Moderna. Nós tivemos um recital com o conjunto de câmara pelo maestro Villa-Lobos. Nós tivemos o Ronald de Carvalho apresentando a conferência A Pintura e a Escultura Moderna no Brasil. Guilherme de Almeida fez algumas intervenções na conferência do Ronald de Carvalho e o Hernani Braga realizou um recital de piano fazendo uma sátira a Chopin, um músico clássico. Em 15 de fevereiro, o Menotti Del Pique fez um discurso sobre romancistas contemporâneos, com poemas e apresentação de dança. O Guilherme Novaes realizou alguns solos de piano. Ronald de Carvalho fez a leitura do poema clássico de Manuel Bandeira, Os Sapos, e o Mário de Andrade recitou alguns trechos do manifesto A Escrava que Não é Isaura. O maestro Villa-Lobos fez um recital usando black tie e chinelo de dedos e uma espécie de apupado, ele é criticado pela plateia, assim, após. Em 17 de fevereiro, a semana se encerra com um recital do maestro Villa-Lobos. O texto representativo da Semana de Arte Moderna é Os Sapos, do Manuel Bandeira. Por quê? Porque esse texto, ele tem, da forma ao conteúdo, ele vai sintetizar, se tornar como o carro-chefe do movimento moderno. Ele tem tudo que os modernistas queriam. Ele tem a sátira aos poetas parnasianos, ele tem uma paródia, ele utiliza símbolos brasileiros como representativo das cores do Brasil, da fauna brasileira, para satirizar a grande poesia da época que era feita pela escola dos parnasianos, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira. Então, esse poema Os Sapos, ele funcionou como carro-chefe da Semana de Arte Moderna. Ele foi pedido autorização ao poeta Manuel Bandeira que deixasse ele ser esse carro-chefe, que autorizasse a recitação. O Manuel Bandeira, ele tinha um respeito muito grande pelos mestres parnasianos, porque o parnasianismo ele é uma poesia fria, impávida, mas é uma poesia técnica, é uma poesia que prima pelo rigor formal. E o Manuel Bandeira tinha muito respeito, então ele cedeu o poema, mas não quis participar diretamente devido a esse respeito que ele tinha pelos mestres parnasianos. Então vamos ler aqui alguns trechos dos Sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita, verte a sombra imensa. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro, é bem martelado. Vede como prima em comer os hiatos, que arte e nunca rimo os termos cognatos. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clama a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Longe dessa greta, lá onde mais densa a noite infinita, verte a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Então, quais são as características formais do poema? Ele se apresenta em quadras, em redondilha menor, então são versos com 5 sílabas poéticas, que é uma forma popular clássica de fazer poético. Os sapos, em geral, são satirizados os poetas parnasianos, que são deslumbrados pela luz, pela publicidade, pela fama, né? Por essa lisonja artística. O poema se apresenta numa metalinguagem, fazendo uma paródia, né, da poética parnasiana, os fragmentos que estão entre aspas. O sapo cururu, ele representa como o poeta moderno, ele é a metáfora desse poeta moderno, simples, autêntico e natural, né? E suas cores vão remeter ao Brasil. Os objetivos da Semana de Arte Moderna, os objetivos bem claros eram, e que eles conseguiram, destruir a tradição acadêmica, retórica e sentimental. Eu não diria destruir, mas eu diria romper, para abrir espaço para um novo fazer artístico, uma nova concepção de arte, uma renovação na arte, por assim dizer. Eles visavam atualizar as letras nacionais, visavam também trazer a experimentação estética para dentro do campo da arte com mais profundidade, com mais alcance popular, né? A valorização do elemento nacional e a defesa de uma independência mental brasileira.
A iconografia diz respeito às fontes históricas que relembram esse evento. Então nós temos do de Cavalcante o catálogo da exposição, nós vamos ter algumas charges apresentadas nos jornais, né? Nós temos talento. Nós temos o frontispício do ingresso, da entrada, e aí nós temos alguns dos idealizadores. Esse sentado aí na frente é o Oswald de Andrade. O Mário de Andrade vai estar aqui, de óculos ali em pé. Nós temos o Graça Aranha lá atrás e os principais idealizadores dessa semana e participantes, ok? Isso é tudo, pessoal. That's all, folks. Um abraço a todos, bons estudos.